Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje estamos aí com o Fábio Mussi, ele vai se apresentar um pouquinho e ele vai falar de um assunto bastante interessante que se trata de máquinas elétricas. E a gente sabe que existe um preconceito aí muitas vezes da rede por um equipamento tão moderno e tão bom quanto vai ser apresentado hoje. Fábio, tudo bem? Como vai? Opa, tudo bem, Marcos? Tudo certo. Espero que todos estejam bem aí. Primeiramente, quero agradecer Imagina. o seu convite, né? Essa nossa conversa sobre um tema, né, que está na atualidade, sobre máquinas elétricas. E contando um pouco, eu estou nesse mercado do plástico, já vai completar aí quase 30 anos, né, dentro desse trabalho todo que eu tenho. Desde o início lá do Senai até a formação acadêmica aí na linha de polímeros, e agora eu estou como coordenador técnico, né, da Sumitomo Demag do Brasil, onde a gente desenvolve essa parte de máquinas injetoras, né, para plásticos, né, de maneira geral, da linha de embalagens, construção, ciclos rápidos, automotivos, e agora nesse momento aí que nós estamos vivendo bem ativo com máquinas totalmente elétricas, que é o nosso tema aí. Legal. Posso passar a apresentação? Pode sim, vamos, aí a gente vai dando início numa explicação aí. Bom, eu acredito que o público que nos assiste aí pela primeira vez ou que já conhece aí o trabalho, né, principalmente do que você já apresenta aí nessa parte do plástico, com certeza já ouviu falar em algum momento sobre máquinas injetoras elétricas, né? Então, como que nós hoje entendemos isso? Nós temos dentro de todo o processo da linha do plástico a linha da injeção, que é a transformação de um produto, né? Você fazer a moldagem de um produto usando um molde de injeção através dessa transformação da resina, e essa resina você injeta dentro de uma figura, de um molde, para você fazer essa peça. Dentro dessa condição de transformação, nós temos essa linha de máquinas elétricas, a partir de injetoras, aonde eu faço uma máquina acionada através de motores específicos de injeção. Então, vamos fazer um comparativo somente para o pessoal entender como que funciona, né? Eu tenho máquinas hoje totalmente hidráulicas, que é acionado através de um motor principal elétrico que aciona uma bomba, que essa bomba faz uma transmissão do óleo para várias partes da máquina, onde através de um cilindro eu faço um movimento de fechamento, de abertura, extração, injeção, dosagem e etc. Tenho máquinas híbridas, que nós temos máquinas compostas por acionamentos por motores elétricos individuais e um motor elétrico principal, e máquinas com servomotores, que daí a atuação é um motor principal, porém ele já é uma tecnologia, né, que faz com que em ciclos de resfriamento ou ciclos ociosos da máquina, esse motor já tenha uma certa inteligência que ele não fica trabalhando 100%. E máquinas totalmente elétricas, que eu tenho motores individuais para cada eixo de movimento da máquina. Então, eu tenho um motor elétrico no eixo do fechamento, um motor elétrico na extração, um motor na injeção e um motor na dosagem, que são os principais eixos. Depois eu tenho acionamento de machos, depois eu tenho alguns outros movimentos secundários. Então, os primários seriam esses da máquina injetora. E por que tudo isso, né? Essa retirada no motor principal de uma máquina, aonde eu não fico com esse motor 100% ligado, eu consigo fazer uma redução de energia, porque eu só vou fazer um acionamento no motor no momento que eu estou solicitando ou requerindo aquele movimento. Então, se eu estou fechando o molde, os outros motores estão totalmente desligados.
Depois do fechamento, eu começo a fazer a injeção do produto, o motor de injeção ele está atuando e os outros motores estão totalmente desligados. Então, isso faz com que eu tenha uma otimização de ciclo, uma redução de energia, e tudo isso voltado a quê? A hoje, principalmente no consumo energético, mas também olhando um pouco da sustentabilidade. Então, o que eu faço? 100% da energia elétrica fornecida, ela é transferida integralmente em calor que ele é emitido para o ambiente. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um ambiente que eu tenho um motor ligado 100%. Então, esse motor ligado 100%, ele fica transmitindo essa energia e essa energia eu não consigo recuperar. Então, com a máquina elétrica, um dos principais, eu diria, desse momento, né, seria a ideia de eu estar atuando individualmente com os motores. Aí, se você seguir, Marcos, a gente consegue mostrar um pouquinho como é que surgiu essas definições sobre a eficiência energética numa máquina elétrica, né? Então, como que a máquina injetora ela pode influenciar no consumo de energia? Então, nós temos um conceito de acionamento que nós chamamos de um conceito de drives, né? Por quê? Esse motor ele está acoplado a um fuso esférico, e esse fuso esférico tem um controle, né, que são os drives, que faz com que eu consiga ter esses movimentos. Então, eu tenho um movimento, aquilo que nós comentamos, elétrico, um movimento híbrido, um servo hidráulico e um hidráulico. Então, com toda essa evolução de máquinas, partindo lá do princípio da hidráulica 100%, hoje nós chegamos nessa eficiência, que é uma máquina 100% elétrica. Aí eu tenho esse conceito que nós chamamos de conceito de motor, que é o motor totalmente atuando, né, que no meu eixo, né, que nós chamamos, né, que é o eixo, pode ser injeção, fechamento, extração, ou ele pode ser através de uma polia acionado, dependendo do espaço que eu tenho, eu posso ter essa transmissão. Essa transmissão da potência através do fuso esférico, alternância entre um fuso planetário, a recuperação de energia. Então, eu consigo armazenar essa energia que vai sobrando na máquina, onde ela poderia ser perdida através de um motor principal, esses motores comuns. Essa energia eu consigo recuperar dentro do meu ciclo, né? Um certo momento. É como se fosse aquela tecnologia, né? Que a gente brinca um pouco da Fórmula 1, né? Então, no momento que eu estou freando o motor, porque eu tenho que ter uma energia para acionar o motor. Aí eu tenho que ter uma energia para frear o motor no momento que eu quero fazer a parada dele. Então, esses picos de energias que vão sobrando no meu ciclo, né? Eu consigo fazer essa recuperação. Uma energia através do aquecimento. Então, hoje, nós temos tecnologias de isolamento do cilindro de injeção, onde eu não estou perdendo energia das resistências elétricas, né? Então, essa energia, ela não fica no ambiente sendo dissipada. Eu consigo fazer um isolamento, né? Através de aquelas mantas térmicas, né? Nós chamamos, para fazer essa isolação. As temperaturas controladas, tudo por sensores, né? Que são os termopares, através de uma relação P/D. O resfriamento de energia através de um sistema inteligente de um ar. Então, os motores são refrigerados a um ar, que ele atua somente quando a máquina ela vai percebendo durante o ciclo que esse motor chega a uma certa temperatura. Então, os ventiladores, através de um ar forçado, ele acaba entrando para fazer o resfriamento. Então, eu não tenho um sistema, né, um sistema de torre de resfriamento ou um chiller para fazer o resfriamento do óleo hidráulico. Então, esse é um dos pontos também que dentro desse conceito de máquinas elétricas é muito importante. Porque se você tem uma máquina que constantemente você está fazendo o movimento com óleo, ele vai aquecendo e você precisa fazer essa refrigeração. A transformação eficiente de resina. Então, com a máquina elétrica, nós temos controles dentro da casa de posições aí de centésimos, né? Então, hoje eu controlo a injeção, a parada da injeção, o volume de injeção, a parada da máquina, tudo dentro da casa de centésimos. Então, isso faz com que eu tenha um controle melhor da quantidade de resina injetada no molde.
Então, eu quero injetar uma certa quantidade, eu quero ter esse controle melhor, eu não preciso, né? Eu quero controlar melhor essas posições, eu tenho, através da máquina elétrica, essa eficiência. A redução no tempo de ciclo, porque se eu tenho uma eficiência melhor, se eu tenho um posicionamento melhor, eu tenho uma dinâmica de movimento, porque o motor ele está atuando diretamente no eixo que eu quero. Eu não preciso ter todo aquele delay que nós chamamos da máquina hidráulica, porque a máquina hidráulica ela cria uma pressão, né? Lá na bomba ela tem que passar por todo um circuito, que é mangueiras, que é tubos, que é tudo isso. Até chegar no meu atuador, que é o cilindro, eu tenho que criar uma força maior para manter aquilo em movimento. A máquina elétrica, o motor, ela já está diretamente ligado no eixo. Então, com isso, a minha dinâmica fica mais eficiente. Então, o meu ciclo, a média do ciclo, ele fica mais rápida, né? Eu reduzo esses delays que a gente não consegue enxergar dentro de um ciclo, dentro do tempo de ciclo. Aí eu tenho menos interrupção de processo, né? Então, o refúgio, né, acaba sendo uma consequência também menor. E nessa sequência eu consigo trabalhar na transformação mais precisa também da resina. Então, essa seria uma ideia, né? Então, aqui está um diagrama de energia, né, do meu processo de injeção, aonde numa máquina, vamos pensar numa máquina injetora, numa indústria, né? Então, o que eu tenho com a máquina injetora? Eu tenho que ter uma energia de um chiller para o molde. Então, eu tenho que ter energia de um chiller para fazer o resfriamento da máquina. Aí eu tenho que ter, dependendo do tipo da resina, um desumidificador, um secador. Então, é mais uma energia que está dentro do meu processo. Eu tenho que ter um sistema de alimentação automática, eu tenho que ter um robô. Então, essa automação, né, toda esse processo, nós não chamamos que a máquina é o único processo. Então, o processo ele é avaliado num todo, né? Então, eu tenho máquina, eu tenho o molde, eu tenho a resina. Só que para tudo isso, eu tenho esses equipamentos periféricos que fazem essas atuações. Então, se eu tenho uma máquina comparando hidráulica, eu tenho que ter, conforme eu havia comentado, um chiller ou uma torre para fazer o resfriamento do óleo. Porque se eu estou injetando uma resina que não precisa ser desumidificada ou passar por um processo de secagem, eu posso ter só um alimentador simples, né, para fazer a alimentação aí da resina, e eu posso ter um chiller menor só para o molde, porque a máquina não necessita desse resfriamento. Então, com isso, eu consigo já atuar de forma a reduzir também tanto o consumo de energia dos periféricos quanto um consumo de água, por exemplo, né, dentro desse circuito. Se eu tenho, né, nesse processo fabril aí. Muito bem, aí aqui tentando justificar um pouquinho, né? Por que hoje a energia elétrica, uma máquina, com esse conceito de energia elétrica, né? Além de toda essa eficiência que a gente já começou a conversar sobre a eficiência de movimento, a eficiência da dinâmica, as posições que são centesimais, é o custo, hoje no caso, né, da energia que nós temos. Então, nesse slide, a parte esquerda, eu teria o consumo que nós temos em euros, que é um exemplo de alguns países lá da Europa, né? E ao lado, aqui à minha direita, nós temos aonde nós estamos posicionados entre os países de valores de energia. Então, olha, o Brasil é esse laranja, né? Que nós estamos aí na posição 21 praticamente aí, né? Então, isso demonstra também que a nossa energia ela é alta, né? E nós temos muito encargos e impostos que incidem, né, quase 44% do custo. Então, como a energia ela é um custo, nós podemos chamar de custo fixo, né? Porque uma fábrica hoje, você tem um parque lá de máquinas, você tem uma demanda de energia,
e essa energia ela é cobrada, né, com todas as tarifas dentro de um valor de cada região que nós temos também no Brasil. Então, como que eu vou fazer, né? Então, a gente precisa pensar em algo para que eu tenha menos consumo energético, para que eu pague menos energia, e se eu consigo também ter uma máquina mais eficiente na transformação, eu economizo também na matéria-prima. Então, a máquina elétrica não é, quando a gente fala também, não é voltada só no consumo de energia. Esse consumo de energia também está ligado diretamente na transformação do material. Porque o custo da resina ele também se torna um fixo, o custo da energia também se torna um fixo. Então, eu tenho que ter um processo mais eficiente para ter, no final dessa conta aí, uma relação de custo-benefício melhor, né? Muito bem, eu acho que agora, né, falando um pouquinho aí sobre esse conceito, né, da tecnologia aí,